Como nasce e qual é o ambiente que nasceu a gnose? Onde que ela nasce e de que jeito? Então, depois de ter visto essa breve introdução e ter escutado um pouco da doutrina de Valentim, agora a gente tem que descobrir como que ela nasceu, para chegar a uma definição também. Uma definição exata da gnose vai ser muito difícil, porque a gente está pisando num terreno movediço, e como eu mostrei para vocês, cada mestre antigo tinha as suas próprias doutrinas, e às vezes é engraçado, porque você pode ter uma doutrina que é totalmente contrária à outra, sendo que as duas são gnósticas. Uma vai por este lado e outra vai pelo outro lado, são totalmente contrárias. Quem está aqui não acredita em quem está aqui não acredita nada de quem está aqui, mas as duas em si são gnósticas. Isso pode acontecer? Pode. Justamente por causa da incoerência desses termos. É por isso que pode acontecer isso no gnosticismo. E como isso é possível é difícil de entender. Mas as razões profundas vão depender do mistério do coração humano, da sua liberdade, da malícia, do pecado, da busca da sincera verdade. Quem vai saber? A gente deixa o juízo para Deus pensar como é possível esse tipo de gente acreditar nessas coisas, como Ele permite tudo isso. É difícil, é um mistério. Mas tem a ver com o pecado humano. A nós cabe tentar reunir algumas características comuns que apareciam de um modo ou de outro na maioria dessas seitas gnósticas antigas. Então, qual foi o ambiente do seu nascimento? Nós podemos dizer que ela nasceu logo depois do cristianismo, em um ambiente bastante conturbado. Então, imaginem um pouquinho o mundo naquela época, que era um mundo bastante em ebulição. Politicamente dominava o Império Romano, aqui são essas imagens que eu tinha colocado antes. Dominava o Império Romano. Então, tinham muitos povos subjugados aos romanos. E, culturalmente, era o helenismo, ou seja, era a cultura grega que dominava. Permeava por todas as partes, era levado pelos romanos, mas também estavam as culturas locais. E isso causava certos conflitos e assimilações. Haviam vários problemas sociais. Porque, por exemplo, tinha os escravos em todas as partes. Sentia-se também o surgimento de uma nova era, se esperava, se sabia que estava surgindo algo novo, mas ninguém entendia o que era. Buscava-se uma nova ordem mundial naquela época. E no meio de tudo isso apareceu o cristianismo, como uma mensagem nova, como uma mensagem de esperança, como uma visão nova do mundo, no meio de toda essa bagunça. Desse encontro de culturas, aqui nós temos os gregos, depois os egípcios, os hebreus, e no meio de tudo isso surgiu o cristianismo. Alguns autores falam que a essência da gnose é a rebelião, e a base está na rebelião contra esse mundo grego antigo, onde tudo era perfeito, onde tudo estava em ordem, onde o mundo é o cosmos, que significa ordem, mas a experiência do homem é que o mundo é mau, o homem é mau, a carne é má. Nesse sentido, a gnose seria uma rebelião contra o sistema ordenado. Isso é o que pensaram alguns autores ao tentar buscar uma síntese do que é a gnose, ou do que foi esse movimento gnóstico naquela época. Acham que é uma rebelião, porque nós sentimos que nós temos algo errado dentro de nós, mas nos pregam que o mundo era em ordem, que tem alguma coisa que não bate. Aqui vemos, então, algo difícil de perceber e que a maioria das pessoas não se dá conta, porque não tem esse conhecimento, ou seja, essa raiz gnóstica do comunismo, do anarquismo, que são, às vezes, uma luta para destruir a ordem do sistema anterior. O que eu estou dizendo aqui? Assim como os gregos pregavam que o mundo estava em ordem, e que nós, dentro de nós, percebemos que tem uma certa divisão e que existe o mal no homem e no mundo, portanto, essas teorias seriam falsas, não é bem assim, apenas está o equilíbrio que a gente tem que ver de novo. Assim, a gente pode ver também essa raiz gnóstica nesses movimentos tipo comunismo, anarquismo, quando buscam essa luta de classes ou essa luta para destruir o governo ou quem tem autoridade. Por quê? Porque quem tem autoridade está mantendo a ordem, só que a ordem é ruim, porque ela não existe, é uma falsidade, e eu tenho que destruir isso para construir um sistema novo, segundo o que é o que eles imaginam que seja o paraíso na Terra.
Percebem um pouquinho das raízes gnósticas que tem o comunismo, o anarquismo e tudo isso? Que não é fácil encontrar, não é fácil perceber, mas aí estão. Religiosamente falando, o cristianismo aparece no meio de uma grande confusão de religiões, sendo que muitas delas já não estavam satisfazendo os desejos íntimos das pessoas que a seguiam. Por exemplo, naquela época, existiam as religiões do Império e existiam as religiões mistéricas. Tinham muitas religiões naquela época.